Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Ricardo e nós vamos falar hoje sobre transformação da matéria. Gente, o que é transformação da matéria? É um negócio que é muito simples e é muito tranquilo de a gente entender, tá? A matéria, como a gente já viu, é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? Beleza. Por exemplo, uma vela, ela é composta de matéria. Por quê? Porque ela tem massa e ocupa lugar no espaço. O ar é a mesma coisa, tá? Se você pegar uma nuvenzinha aqui, ó, uma nuvenzinha que tá voando assim no céu, ela possui massa, tá? Ela é formada por um monte de gotículas de água, ela possui massa, ela também vai ocupar lugar no espaço, beleza? Ótimo, beleza. Entendemos então o que é matéria, tá? Essa matéria, ela passa por transformações, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo de transformação da matéria. Deixa eu pegar aqui, pra gente entender legalzinho, tá? Se eu pegar aqui um cubo de gelo, ó, cubinho de gelo bonitinho, e eu aquecer esse cubo de gelo aqui com uma chama, gente, imagina o tamanho do cubo de gelo perto da chama, não é um cubo de gelo gigante. Esse cubo de gelo, ele vai derreter e vai virar o quê? Uma poça d'água. Essa matéria, ela transformou, ela passou do estado sólido para o estado líquido, tá? Mais um exemplo, se eu pegar aqui um copo de água, ó, um copão de água legalzinho, tá? É água, não é, gente? Se eu jogar aqui dentro suco de limão, aqui o limãozinho. Se eu jogar suco de limão, isso aqui passa a ser limonada. Vocês concordam comigo? Entenderam, gente? Tudo bem? Ó, era água, passou a ser outra coisa. Era gelo, passou a ser outra coisa. Beleza? Ótimo. Agora, gente, o que é uma transformação? O que é um fenômeno para a ciência? Tá? O que é um fenômeno? É tudo aquilo que acontece, tá? Nós temos aquela ideia de que fenômeno é uma coisa assim, uau, caramba, é um milagre, uma coisa parecida. Pode ser, mas na ciência, fenômeno é tudo aquilo que acontece, tá? Uma folha caiu de uma árvore é um fenômeno. Uma criança escorregou no escorregador é um fenômeno. Beleza? Ótimo. Tem dois tipos de fenômeno. Tá aqui, ó, o fenômeno físico e o fenômeno químico, tá? Qual que é o fenômeno físico? Aquele onde não há alteração na matéria. Gente, muita atenção nisso. Um fenômeno físico é aquele que a matéria não sofre alteração. No fenômeno químico, ele sofre alteração. Vamos pegar um exemplo? Se eu pegar aqui, ó, uma folha de papel, tá aqui, ó, uma folha de papel. Se eu pegar essa folha de papel e rasgar ela no meio, passei aqui a giletona. Se eu rasgar essa folha de papel, o que vai acontecer com ela? Ela vai continuar sendo papel. Não vai mudar nada, tá? Eu vou ter dois pedaços de papel. Se eu cortar de novo aqui, ó, eu vou ter quatro pedacinhos de papel. Mas continua sendo papel. Isso é um fenômeno físico, ok? Fenômeno físico, aquele onde a matéria não sofre alteração na sua estrutura. Ok? Tudo bem, pessoal? Ótimo. E se eu pegar esse pedaço de papel e tacar fogo nele? Tá aqui, ó. De novo a nossa velinha. Tá aqui, vela. Beleza? Se eu tacar fogo nesse papel, ele vai virar um carvão, tá? Olha só, gente. O que era papel passou a ser outra coisa. Então é um fenômeno químico. Fenômeno físico é quando não tem alteração na estrutura. Fenômeno químico tem alteração na estrutura. Vamos pegar outro exemplo? Vamos pegar outro exemplo então. Tá aqui, ó. Aqui, ó, é a nossa água. Tudo bem? O nosso gelo. Beleza? É água, né? É água em estado sólido, tá? Aqui o gelo, beleza? Ele é formado por água. Se eu aquecer esse cara, ele vai derreter, mas ele vai continuar sendo água.
Entenderam? Ó, se eu derreter o cubo de gelo, ele vai continuar sendo água, tá? Então isso aqui é o quê? É um fenômeno físico. Ele continua sendo água, tá? Agora essa água aqui, ó, olha só, era água. Quando eu coloquei o suco de limão, passou a ser limonada. Não é mais água. Então é um fenômeno químico. É só vocês lembrarem. Peraí. Se mudou a estrutura, se deixou de ser aquilo que era, é um fenômeno químico. Se continua a ser o que era, é um fenômeno físico, tá? O último, pra gente entender. Se eu pegar aqui, ó, um bifão chique e nervoso, colocar um ossinho aqui no meio, porque os bife tem que ter um ossinho no meio pra gente poder ficar chupando o tutano, né? Esse bife aqui, se eu cortar ele aqui, ó, bonitinho, o que aconteceu com ele? Continua sendo bife, tudo bem? É um fenômeno que físico. Se eu cozinhar esse bife, tá aqui, ó, colocar numa panelinha aqui, ó, e fritar e cozinhar ele vai mudar a estrutura dele. Então é um fenômeno químico. Beleza? Tudo bem, pessoal? Agora vamos entender um pouquinho melhor as coisas, tá bom? Tá aqui. Olha só, pra gente entender bem. Olha só, a água. A água, quando a gente passa uma corrente elétrica pela água, a molécula da água, tá? Que é H2O, essa aqui é a fórmula da água, tá? Bonitinho. Quando você passa uma corrente elétrica, acontece um fenômeno chamado eletrólise e você separa o hidrogênio do oxigênio. Beleza? Aí você vai ter gás hidrogênio e gás oxigênio. Isso aqui, gente, peraí. Era água, agora é outra coisa. Então, isso aqui é o quê? É um fenômeno físico. Tudo bem? O gelo, se eu aquecer o gelo e virar água, ele continua sendo água, ele não muda a estrutura dele. Então vai ser o quê? Um fenômeno químico, um fenômeno físico também. Mentira, isso aqui é fenômeno químico, isso aqui é fenômeno físico. E a água oxigenada, quando eu deixo ela na presença da luz, ela perde a propriedade dela de ser água oxigenada. Ela se torna água comum e gás oxigênio, tá? A água oxigenada, H2O2, tá? Olha só, quando você coloca ela na luz, ela perde um átomo de oxigênio e fica H2O mais o oxigênio. Então, ela deixa de ser água oxigenada. Então, ela se torna o quê? Um fenômeno químico, beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa aqui? Olha só, gente, classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. Olha só. Aqui, produção de plástico a partir de petróleo. Opa, peraí, eu peguei o petróleo e transformei em outra coisa. Opa, peraí, se eu transformei em outra coisa, é o quê? É um fenômeno químico. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Opa, peraí, eu peguei o cobre e transformei ele em cobre. Olha só, gente, de cobre para cobre. Então, não teve transformação da matéria, não alterou a estrutura. Então, eu vou entender o quê? Eu vou entender que teve uma transformação física, tudo bem? Fenômeno físico. Aqui, fabricação de coalhada a partir do leite. Opa, peraí. Eu peguei o leite e transformei o quê? Em coalhada. Coalhada não é leite. Coalhada vem do leite, mas não é leite. Se eu peguei e transformei isso aqui em outra coisa, então teve um fenômeno químico. Desaparecimento do açúcar ou sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Opa, peraí. Aqui, gente, eu peguei água. Tá aqui, ó. Peguei um copo d'água. Coloquei sal ou açúcar. Aqui um montinho de sal ou açúcar, gente. E ele pegou, aqui era água, passou a ser outra coisa. Tudo bem? Então, é o que? Fenômeno físico. Beleza? Tudo bem, pessoal? Produção de gasolina a partir do petróleo. Mesma coisa do plástico. Peraí, era petróleo, passou a ser outra coisa. Então é o que? Fenômeno químico. O prego enferrujado. Olha só, gente. O prego tá aqui, ó. Mudar de cor de caneta. O prego tá aqui.
Bonitinho. Tchan, 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 tchan. Se eu deixar esse ferro na atmosfera, vai acontecer o que com esse ferro? Ele vai corroer. Ele corroeu, então ele vai passar. Ele mudou a estrutura dele, tá? Ele vai enferrujar. Beleza? Então, se mudou a estrutura dele, é um fenômeno químico. Tudo bem? A queima da gasolina. Mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, um galãozinho de gasolina bonitinho, ó. Gente, um crédito pelos desenhinhos, hein? Aqui a alça dele, tá bom? A gasolina, se eu queimar ela, ela deixa de ser gasolina e passa a ser outra coisa. Beleza? Fotossíntese realizada pelas plantas. Oh, que bacana! As plantas, elas pegam gás carbônico e transformam em oxigênio. Peraí, eu peguei uma coisa e transformei em outra. Então, isso aqui é o quê? É um fenômeno químico, tudo bem? Decomposição da luz solar por um prisma. Opa, peraí, eu peguei um prisma, a luz passou por ele e a luz, ela se dividiu, tá? É igual naquele álbum do Pink Floyd, tá bom? Aqui a gente tem um prisma, a luz branca vem aqui e ela sai toda colorida aqui, ó. Tudo bem? Tá aqui, ó, mais um pouquinho. Sai várias outras coisas, mas ela não muda a estrutura dela, ela continua sendo luz. Então isso aqui é o que? É um fenômeno físico. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês a entender essa parte, tá? Qualquer coisa, vocês me dão uma luzinha, beleza? Até a próxima. Tchauzinho, gente!